Está aparecendo a tela para vocês aí? Ainda não. Agora sim. Vamos lá, gente. Dando continuidade aí na questão do projeto de sistema de controle, né? Então, a gente falou muito sobre lugar das raízes, né, como ferramenta para a gente fazer projeto de controle, né? E chegamos na semana passada a mostrar para vocês, né, um método, nós mostramos e a gente observou que tem plantas que a gente não consegue controlar, né? Mesmo que utilizando função de transferência, né? Sistema monovariável com função de transferência, ou seja, pegando uma saída, né? E realimentando ela, existem algumas plantas que a gente não consegue fazer controle, né? E aí, na semana passada, nós apresentei nós fizemos dois dias, umas 2 semanas atrás, né? Nós tentamos colocar o root locus de forma tal que puxasse o ramo, né? O lado esquerdo, mas não conseguimos ter referência nula, né? Nesse processo de cálculo. E aí nós fizemos o seguinte: na aula passada nós chegamos e colocamos a equação de estados e colocamos o controle por equações de estados, né? Então lembrar disso, né? Então na semana passada nós falamos sobre isso. Hoje eu vou dar um resumão, né? Sobre tudo que a gente falou sobre isso, né? Falamos sobre isso. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, de tanto por um método quanto o outro, né? Embora eu já tenha falado sobre esses dois métodos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses dois métodos. Então, isso aqui a gente já falou, né? Lugar das raízes, quando que polo atrai. Falamos um pouquinho sobre o root locus. Obviamente, o root locus é matéria do Carlos Magno, né? Eu espero que ele tenha finalizado a matéria desse BI, né? Mas eu passei alguns passos aqui, principalmente para eu poder dar uma coordenada no posicionamento de polos e zeros no eixo imaginário. E a gente vai falar um pouco mais de forma prática hoje, tentando correlacionar o que a gente já viu em forma separada, né? Tanto da função de transferência quanto de equações de estados, tentar relacionar as duas coisas e juntando qual seria o melhor controle, né? Porque aqui a gente está falando sobre projeto, né? Então, qual seria o melhor controle para essas duas coisas? Então, é uma aula bastante interessante, porque você vai conseguir ver um relacionamento em equações de estados e controle, tudo e controle utilizando função de transferência, tá? A gente vai entender o que significa isso. Então, o que é a alocação de polos na função de transferência, né? O nosso objetivo sempre é tentar melhorar as performances do nosso controle. E um dos controles que a gente usa normalmente, né, para a função de transferência é o nosso controle básico PID, né, que a gente chama de PID, proporcional integral derivativo, que é dado por essa equação aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Então, a gente tem aqui a equação do PID básico, né? Ela também pode ser escrita dessa forma aqui. Então, nosso controlador ele pode ser escrito dessa forma aqui. Se você pegar o TI, multiplicar aqui por KP, aí a gente vai ter umas constantes no numerador e um valor de S embaixo aqui. Se você usar isso aí, tá certo? Essa equação seria a equação básica de um controlador, né? Que seria o nosso controlador aqui, que vai controlar a nossa planta, né? Que é o nosso objetivo, né? Fazer o controle dessa planta. No caso aqui, a gente não está usando aqui nas nossas equações esse cara aqui. Tá? Não está usando esse cara aqui por enquanto, não. Isso é a alimentação do instrumento que está fazendo a medida de saída. Olhando a nossa equação, né, aquela equação de transferência lá, eliminando esse H aqui, né? Tirando só esse H, né? Ou seja, fazendo uma ligação direta aqui, a gente sabe que essa equação é esse cara aqui, dado por esse cara aqui. Né? Onde você tem a planta e o controlador. Aqui você tem um controlador e a sua planta. Né? Sabendo que a sua planta, né,
ela pode ter um numerador e um denominador, e o nosso controlador tem um numerador e um denominador, né, que eu chamei de A, B, C, D. Essa equação aqui, ela torna-se, substituindo esses valores, por essa equação aqui. AC, BD. Né? Então, vamos fazer uma exposição com um exemplo prático. Né? Vamos supor que eu tenho essa planta aqui. Né? Essa planta aqui. E tenho o meu PID. Só que eu não sei que valores de PID que eu vou colocar. Qual o valor de C0, C1, C2, ou seja, tempo integral, tempo derivativo, qual o valor que eu vou ter? Eu tenho essa planta aqui. Qual o critério que eu vou usar para fazer isso, né? Esses critérios, normalmente, são os critérios que vocês aprenderam lá com o Carlos Magno, que são os critérios de desempenho. Quais são os critérios que a gente normalmente utiliza? É tempo de subida, tempo de acomodação, overshoot. Então, às vezes você quer um requisito, às vezes você quer 2 requisitos, às vezes você quer os 3 requisitos. Então, você quer alguns requisitos que determinem isso aí, tá? Então, numa prova, por exemplo, eu posso solicitar 2, 3 requisitos ou um requisito apenas, desde que o seu sistema atenda aquele requisito. Então, de cara, a gente imagina que a planta não atenda o requisito que eu preciso, ou seja, o critério de desempenho que eu preciso. E por isso você utiliza um controlador para que ele possa atender aquele requisito do meu controle. Então, juntando as duas equações, né, juntando a equação da planta, né, e do controlador, né, juntando essas duas equações, a gente vai montar ela, né, ou seja, pegando esses coeficientes que a gente botou aqui, o A, B, C, D, né, esses caras aqui, né, e colocando C1, C2, né, C3, né, só que no caso aqui, a nossa planta, ela está já com valor numérico, né, essa planta aqui já está com valor numérico, né, então, na verdade, o que vai ter de variáveis aqui vai ser os valores C2, C3, C0, né, que são valores do nosso PID. Então, a gente vai ter C1, C2 e C0. Substituindo na equação, a gente vai tirar um TS, que é dado por essa equação aqui. Tá certo? Então, aqui, nós temos um numerador e temos aqui também um denominador. Tá? Isso determinado e que está ligado à nossa planta. Tá? Então, nós temos aqui uma conexão com a nossa planta. Até o momento aí, gente, está claro? Então, nosso objetivo aqui é achar a dinâmica do nosso sistema, que normalmente são determinadas pelo nosso denominador aqui, ó. Nosso denominador, que são os polos do sistema, tá? No nosso denominador, a gente vai criar alguns critérios de desempenho, né? Como vocês podem observar lá, a nossa equação está aqui embaixo também, né? A nossa equação é de... Desculpa aqui, gente, tem um S3 aqui, ó. Eu não coloquei o S3 aqui, ó. Tem um S ao cubo aqui, ó. Tá vendo? Um S ao cubo. Esse cara aqui é o S ao cubo, que eu não coloquei aqui, ó. Tá? Tem um S ao cubo aqui. Depois eu vou acertar essa apostila aqui no S ao cubo aqui. Então, desculpe ter colocado aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Aqui tem um S. Esse em vez de ser C3 aqui, ó. Isso aqui é um S ao cubo. Isso aqui é um S, tá? É um S. Então, aqui é um S e aqui é um S também, ó. Deixa eu botar o S igualzinho do MATLAB ali, peraí. Aqui tem um S. Um S aqui, ó. Aqui tem um S. E na equação de baixo, também tem um S ali. Vou pegar esse cara aqui. Vou escrever aqui. Esse S. Tá? Deixa eu dar sair aqui, só para salvar essa modificação.
Aqui eu modifiquei, tem um S aqui, né? Um S. Aqui. Aqui tem um S, aqui tem um S. Ficou fraquinho. Então tem dois S aqui. Tem um S aqui e um S lá. Tá aqui esse S ao cubo é a nossa equação. Então, a nossa equação é de terceira ordem, né? Você vai ver aqui que ela tem aqui, ó, o sistema de segunda ordem, tá vendo aqui, ó? E esse cara aqui é primeira ordem. Então, quando eu multiplicar esse cara por esse cara aqui, né, o denominador dos dois vai ficar S ao cubo. Por isso tem esse S ao cubo aqui, ó. Tá? Então, nosso sistema é de S ao cubo. Então, na verdade, ele tem três polos. Então, agora a gente precisa dar a característica do nosso S ao cubo. Tá? Então, nós temos que arrumar um lugar para colocar esses três polos. Esse é o nosso projeto. Só que a nossa planta é uma planta, que é essa planta aqui, né? E eu quero que ela tenha uma resposta. O sistema em malha fechada tem uma resposta. Qual é a resposta que eu quero que ele desejo que ele tenha? Eu quero que ela tenha que ela leve, tá vendo aqui, ó? Que tem um overshoot nulo, ó, overshoot nulo, e tempo de acomodação 2 segundos. 2 segundos. Tempo de acomodação 2 segundos. Então eu coloquei aqui dois requisitos: o tempo de acomodação 2 segundos e o overshoot nulo. Para overshoot nulo, a gente não pode ter polos complexos. Entenderam isso? Eu não posso ter polos complexos. Porque se eu tiver polos complexos, eu não vou ter overshoot nulo. Ok? Ok, não? Beleza. Então, overshoot nulo, a gente só pode ter polos reais. Não pode ter polos complexos. Tempo de acomodação, 2 segundos. Então, a fórmula do tempo de acomodação que vocês aprenderam lá, Carlos Magno, é dado por esse cara aqui. Sendo que si ômega n é a parte real. Se você pegar aquele círculo, né, do eixo imaginário, né, a gente sabe que aqui, ó, esse cara aqui é o que si ômega n. Esse cara aqui, ó, é o nosso que si ômega n. Então, nossa parte real, a gente sabe que o nosso tempo de acomodação tem que ser 2 segundos. Então, para que esse cara dê 2 segundos, o nosso que si ômega n, que é a parte real aqui, ó, do nosso eixo imaginário aqui, né, real e imaginário, esse cara aqui tem que ser igual a 2. Então, nosso polo, o polo para dar esse requisito aqui, ó, dos 2 segundos, ele vai ter que estar posicionado, um dos polos vai ter que estar posicionado em menos 2. E todos têm que ser reais. Mas para que eu tenha esse cara aqui atendendo 2 segundos, os outros dois polos, eles têm que ser muito rápidos, para que a resposta seja determinada apenas por esse polo aqui. Para que um polo seja bem rápido, ele tem que estar o máximo possível distante do eixo imaginário, da origem do eixo imaginário. Então, esses dois polos aqui, ó, o menos 10 e o menos 12, eles são bem rápidos. Então, nós determinamos aqui 3 polos, o P1, o P2 e o P3. Sendo que o P2 e o P3 são polos que a gente chama de polos rápidos. E o P2, P1, nós chamamos de polo dominante. Eu vou chamar ele de polo dominante. Por quê? Porque quando pegar esse polo aqui, a equação original de um polo, quando você faz a transformada inversa, não sei se vocês estão lembrados, isso aqui é elevado a menos o PT. Quando você acha aqui uma constante, né? Se o P for grande, essa constante aqui, ela cai muito rápido. Então, a minha resposta praticamente não depende dela. Ou seja, elas quase não influenciam na nossa resposta. Se o P é pequeno, ou seja, está mais próximo da origem, como menos 2 aqui, essa resposta vai ser mais lenta. Então, é esse cara aqui que a gente chama de polo dominante. Porque a nossa resposta vai ser determinada praticamente por esse polo aqui. Os outros dois polos influenciarão muito pouco. Mas, para que eu tenha overshoot nulo, todos os polos têm que ser reais. Então, aqui eu botei todos eles reais. Gente, obviamente, isso aqui foi um requisito que eu determinei para essa questão, esse exemplo. Eu poderia falar assim, não, quero um overshoot de 50% do valor da planta. Aí você teria que fazer isso. Eu posso falar assim, o tempo de acomodação
em vez de 2 segundos, seja 10 segundos. Aí vocês vão ter que fazer isso aí. O tempo de subida, ou seja, o tempo que ele sobe, seja o que é o time rise, né? Que a gente chama de time rise, né? Seja tantos segundos. Então, dependendo do requisito que eu quiser, né, eu determinar lá, você vai ter que fazer estipular os seus polos. Então, essa aqui é a posição dos meus polos que eu desejo. Então, obviamente, a minha equação do denominador, ela vai ter que ser essa. Eu tenho um polo em 2, um polo em 10 e um polo em 12. E, consequentemente, a minha equação, ela vai ser essa equação aqui. Como nós temos algumas incógnitas na minha equação original, lembra da minha equação original? O meu denominador é esse cara aqui. Ó. Então, existe uma equação que a gente chama de equação de Diafantini, né? Onde eu vou igualar os coeficientes aqui a esses coeficientes aqui. Eu vou colar, por exemplo, 3C2, eu vou igualar a 24. Vou pegar o 2 mais 3C e vou igualar a 164. Consequentemente, eu vou tirar os valores C1, C2 e C0, que deram esses valores. E eu vou colocar no meu PID. Olha, meu PID agora ele tem valor. Ó. Multiplicando o valor do PID com o valor da planta, eu vou ter um sistema de malha fechada que é dado por essa equação aqui. Então, observe que nós projetamos um controlador PID baseado nos requisitos de desempenho que vocês estão aprendendo lá com o nosso professor Carlos Magno. Né? E aí, depois eu fiz uma simulação para ver se esse requisito foi atendido. Estão entendendo até agora o que eu estou fazendo? Alô? Estão me ouvindo, gente? Tem alguém me ouvindo aí? Sim, temos. Todo mundo jogando. Não, todo mundo ouvindo. Jogando? Pô, sacanagem, vocês estão jogando e eu estou dando aula? Ô, Lázaro, obrigado pela sinceridade aí. Tá todo mundo jogando o quê? Fortnite? Jogando não, pessoal. Todo mundo está te ouvindo. Pode ficar tranquilo. Estava jogando, né? Tá todo mundo jogando Play aí, jogando Xbox e eu falando uma matraca aqui. Nem sei o que é isso que você está falando, cara. O Igor tá jogando FIFA. O Igor falou, o Igor foi mais sincero ainda. Fala até o jogo que ele tá jogando, FIFA. E aí, gente, estão me entendendo o que eu tô falando ou não? Vocês viram que nós determinamos os ganhos, os valores do PID, usando os critérios de desempenho, né? Só que lembrando que os critérios de desempenho normalmente são funções de segunda ordem, né? E aí nós temos eram nossas funções de terceira ordem, nós pegamos a questão do polo dominante, botamos o menos 10 ou 12 longe, né? E o 2, ele que vai determinar praticamente a resposta do sistema. Então, na verdade, é como se fosse um sistema de primeira ordem. E vai ser esse 2 aqui, ó, que vai determinar. Deixa eu apagar aqui todo. Observa que esse cara aqui, ó, ele praticamente vai ser a resposta do sistema. Ele é um sistema de terceira ordem que vai se aproximar muito de um sistema de primeira ordem. Olha, é um sistema de terceira ordem que vai praticamente ser determinado só por um único polo. Né? Então, vamos plotar ele agora. Vamos fazer o MATLAB dele aqui. Ó. Eu peguei o Simulink da planta. A planta que nós determinamos aqui. Ó. Essa é a planta. E essa aqui é a função de transferência da planta mais o PID. Nela, vamos pegar aqui atrás. Ó. Essa equação aqui, que é a planta mais o PID, eu coloquei aqui. Esse é o meu sistema de malha fechada. Esse sistema aqui é o meu sistema de malha fechada. Esse aqui é o meu sistema de malha aberta. Então, observem aqui, essa resposta aqui, que o meu sistema de malha aberta é um sistema estável. E vocês vão ver aqui que ele vai estar respondendo para a gente. Aqui não chegou não é a referência ainda, né? Não chegou na referência, ou seja, ele não deu erro nulo. E você não está dando para vocês verem aqui? Está dando para ver aqui que é 1,5? Sim. É 1,5. Então, na verdade, o meu sistema não respondeu
ele não responde a minha entrada, porque aqui minha entrada é um degrau de amplitude 1, né? Então, ele não respondeu, ó. Minha planta, sozinha, essa planta aqui, ó, ela não atende nada, né? Na verdade, ela não dá erro nulo. Ela não dá erro nulo. E nós criamos esse controlador aqui para ver o que vai acontecer. Olha que coisa interessante. O nosso controlador, aqui, ó, se você observar, ó, aqui ele deu um pequeno overshoot, porque, como eu falei para vocês, o meu polo, ele não ficou o 2 puramente, né? Tem o 10 e o 12 ali, ele acabou dando uma balançada aqui, ó, mas não tão grande. Mas o tempo de acomodação, ó, vocês vão ver aqui, ó, deu uma subidinha e o tempo de acomodação foi mais ou menos aqui assim, ó. Já está aqui em 1, ó, tá vendo aqui, ó? E nós estamos falando aqui de 1 segundo, ó. Então, por que aconteceu isso? Eu não posso falar que é 2 exatamente, porque eu tenho 3 polos. E o 2, apenas o polo 2 não vai determinar só a resposta. Eu tenho o 12 e o 10 que também determinam. Então, ele ficou até melhor do que os requisitos que a gente pediu. E nós pedimos que ele fosse pelo menos 2 segundos. Ele foi melhor. Ele caiu em 1 segundo. Olha a resposta da planta. Isso aqui é a planta. Isso aqui é a planta mais o controle. PID. Olha como é que a resposta ficou excelente. Concorda comigo? Concorda? Então, os requisitos de desempenho, né, que vocês aprenderam lá com Carlos Magno, eles são fundamentais para determinar isso aí. E o posicionamento dos polos, eles são fundamentais. Às vezes, só posicionar polos não é suficiente, né? Como eu mostrei nas aulas anteriores para vocês. Às vezes, a gente precisa colocar alguns polos e zeros para puxar root locus e posicionar o root locus de forma tal que dê os requisitos que a gente precisa. Então, a gente usa muitas vezes o PID para fazer também isso. Né? Você pode também falar onde estão os polos e zeros. Então, às vezes, só o PID não resolve, né? Às vezes, você tem que colocar o que a gente chama de sistema de avanço ou atraso, né? Mais polos, mais zeros. Não necessariamente, às vezes, um PID só atende o que a gente precisa. No caso desse exemplo aí, nós usamos apenas um PID. Né? E eu mostrei para vocês como fazer. Então, esse caso aí é um posicionamento, uma alocação de polos usando funções de transferência. Tá certo? Entenderam o propósito? Esse é um exemplo. Beleza. Agora, a gente vai falar da alocação de polos usando equações de estado. Tá? Então, observe o seguinte, nós fizemos um projeto, vocês fizeram um projeto de controle usando funções de transferência. E atendendo um requisito, usando o controle PID, para atender um requisito do cliente, ou do seu processo. Aquilo foi a sua coisa. Só que, como na aula passada vocês viram, algumas vezes a gente não consegue atender aqueles requisitos usando funções de transferência. Ela tem algumas limitações. Coisas que a gente, com a equação de estados, muitas vezes não temos. Então, por isso, a equação de estados, muitas vezes é chamada de controle moderno. Né? Controle moderno. Né? E a função de transferência é chamada de controle clássico. Tá? Então, na equação de estados, eu vou partir direto para o exemplo, que fica mais prático a gente explicar isso. Vamos supor que eu tenha esse projeto aqui. Ó. Eu tenho essa planta, que a gente desenhou, escreveu ela na forma de equações de estados. Obviamente, essa equação de estado, né, essa equação de estado aqui, ela pode ser escrita na forma canônica controlável, na forma canônica observável, né? Mas no caso aqui ela está escrita dessa forma, que é anunciado o problema, tá? E ele quer o quê? Projete um controlador por realimentação de estados, tal que o sistema em malha fechada responda a uma entrada degrau com sobressinal de 5%. Então, ele quer, no máximo, um overshoot de 5%.
e um tempo de acomodação para 1% menor do que 4,6. 4,6. Obviamente, esse sistema ele é de terceira ordem, que a matriz A aqui ela é uma matriz de 3x3. Então, esse sistema é de terceira ordem. E ele colocou alguns requisitos aqui. Só que nós sabemos que esses requisitos, normalmente, a gente atribui ele a sistemas de segunda ordem. Então, a gente vai ter que, para atender aqueles requisitos de 5% e tempo de acomodação 1%, você fazendo o cálculo lá, usando as equações que o Carlos Magno, que não treina esse propósito não, tá? Que o Carlos Magno deu lá, né? E tem até uma apostila minha de controle lá que está na nuvem, né? Falando sobre isso, né? Então, você calculando esses valores, né? Que você está fresquinho na cabeça de vocês, que vocês estudaram esse mês passado com o Carlos Magno, eu vou ter um QC de 0,7, tem que ter um QC de pelo menos 0,7 e um ômega N de 1,43. E aí, nesse caso, eu atendo esses dois requisitos, que é o 5% e o 1%. Tá? Não treino esse propósito, não. E aí, calculando a sua equação, de equação de segunda ordem, né? A gente vai tirar essa equação aqui. Tá? A gente vai tirar essa equação aqui. Como o meu sistema original é de terceira ordem, eu estipulei colocar esse polo, nesse caso aqui, eu coloquei esse polo um pouco próximo, em -1. Tá? Mas, talvez, para ficar melhor, talvez fosse melhor até que ele colocar ele mais longe, tipo -10, que nem o que na questão anterior. Mas, no caso aqui, eu estipulei que eu coloquei ele em -1. Só para facilidade de cálculo. Tá? E aí, o que acontece aqui? A gente tem esses dois polos dominantes aqui. São dois polos dominantes. E esse polo aqui que não é o dominante. Porque eu tenho uma equação original de terceira ordem. Porque a matriz A, ela é de terceira ordem. Então, meu sistema vai ter que ser de terceira ordem também. Tá certo? Vai ter que ser de terceira ordem. Então, eu determinei aqui onde vai ficar posicionado meus polos. Vai ficar em S+1. E as raízes desse cara aqui vai ser o posicionamento que eu preciso para atender os requisitos de desempenho. Os requisitos de desempenho. Então, esse cara aqui, ó, é que determina os dois critérios, que é esse critério e esse critério, para atender o meu quesito, essa equação aqui. Esse polo aqui não é o polo dominante. Então, ele é como se fosse um polo, onde assim, não é dominante, é o coadjuvante. Vamos chamar de coadjuvante. Tá bom? Quando você faz a equação de estados, né, a realimentação dela fica um pouco diferente do sistema em malha fechada. Aquela equação de estados, a equação original de estados, não sei se eu coloquei ela aqui. Não coloquei, não. A equação de estados, se você botar ela em diagrama de blocos, a gente vai ter esse diagrama de blocos dela aqui. Ó. Não sei se eu coloquei aqui. Tá. Não sei se vocês estão lembrados, essa aqui, a equação aqui é x ponto. X ponto igual a x, se vocês fizeram no mês passado, né? Mais BU. Tá? Isso tudo em T, tá? Não estou escrevendo T aqui, mas... E o Y é igual a C x de T mais D. Se você pegar essa equação aqui, vocês vão ver que ela está representada aqui na forma de diagrama de blocos. Aqui, ó. A vezes... Aqui é o x ponto, ó. Então, a integral dele dá o x. Aqui, ó. Multiplicado por A, somado ao BU, ó. Somado ao BU, ó, BU, o AXT, ó, é igual a x ponto. Ó. Somou os dois, é igual a x ponto. O C é o quê? A saída é C, x, ó, CX, D. Então, somando aqui, vai dar meu Y. Então, esse diagrama de bloco representa essa equação aqui. Está claro isso? Então, na verdade, aí é o sistema, esse bloco, diagrama de bloco, representa o sistema em malha aberta.
representa o sistema em malha aberta. Tá? O que é realimentação de estados? A realimentação de estados, o X, nessa equação aqui, é os nossos estados. O X é o nosso estado. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou apagar aqui, peraí. O X é o nosso estado. Então, quando a gente fala assim, realimentação de estados, eu vou realimentar esse cara aqui. Então, vocês vão ver aqui que aqui embaixo, aqui em cima eu tenho um sistema em malha aberta, e aqui embaixo eu vou ter o sistema em malha fechada. Observem que no sistema de malha fechada, eu peguei os estados, né, e realimentei com um vetor aqui, que a gente chama de menos K. E aí, o meu U, agora, ele tem o seu valor de U que vinha por aqui, né? E agora também tem uma parte dos estados que vem por aqui. Então, o estado agora está sendo realimentado. Está voltando para cá. Tá? Esse vetor K, como eu botei ele negativo, ele vai estar diminuindo, fechando a malha com uma realimentação negativa. Isso que a gente chama de realimentação de estados. Então, essa matriz K é o que eu tenho que determinar, como se fosse no meu ganho PID lá, né? Eu tenho que determinar para achar qual é o valor desse K que me faz com que o meu sistema se torne estável ou que atenda os requisitos de qualidade, requisitos de desempenho. Tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, como é que a gente faz isso? Podemos fazer isso, né? Lembrando que a minha equação, ela está, na verdade, no formato de função de transferência. Né? Não estou falando nem equação de estados aqui. Ó. O meu sistema de malha fechada tem que ter um denominador igual a esse cara aqui. Né? E minha função, na verdade, ela está dada em matrizes. Foi dada em matrizes. Então, observe. Os polos da malha aberta são determinados pelas essas raízes aqui, que a gente viu no mês passado. Então, o determinante de SI menos A igual a zero determina os nossos polos do sistema. Tá? Ele, na verdade, vai te dar uma função de transferência e vai determinar o polo do nosso sistema. Os polos de malha fechada são dados pelo determinante de SI menos A menos BK, né? Porque, na verdade, esse BK aqui, A menos BK, eu somei aqui, ó. Porque antes, o meu A, né? Aqui, ó. Eu só tinha a matriz A aqui, ó. O X ponto era determinado apenas por A. Agora eu estou que eu alimentava o A, ó. Então, aqui eu alimentava o A. Agora eu estou alimentando o A e o menos K. B aqui, ó. Menos KB, ó. Eu estou indo pelo A aqui, ó. E também estou indo pelo menos KB. Então, você vai ver aqui que minha equação agora, ela se tornou... O meu A foi substituído por uma equação aqui, A menos BK. Ó. Então, essa aqui é a equação dos polos de malha fechada. Essa aqui é a equação do meu sistema de malha aberta. E o vetor K, né, que como eu tenho 3 estados, né, que é uma matriz 3x3, eu tenho 3 estados. E esses 3 estados, eu vou multiplicá-los por K1, X1 por K1, X2 por K2 e X3 por K3. Obviamente, olha a potencialidade que a gente tem quando você está falando em equação de estados. Quando você tem um sistema de função de transferência, você realimenta apenas a saída. Você faz uma alimentação de saída para a entrada. No caso da equação de estados, eu estou alimentando todos os estados, ou seja, no caso, 3 alimentações para a entrada. Ou seja, é como se eu tivesse, vamos supor, pressão. Ou vamos supor que eu tivesse controlando um motor de corrente contínua. Eu tivesse velocidade, voltagem e corrente. Eu pegasse 3 variáveis e ele me realimentasse em ela. Ou seja, o controle vai ficar muito, mas muito melhor do que você só pegar a velocidade. Você pegaria 3 variáveis para fazer o controle. Então, você teria uma... E elas trabalhando simultaneamente, fazendo a realimentação, o controle fica muito melhor.
E, às vezes, quando você só pega a velocidade, embora a corrente está dentro daquilo ali, você não está regimentando a corrente. E aí o sistema pode ficar instável, como acontece no sistema de função de transferência. Porque tem estado que a gente não consegue controlar porque não está aberto para você na função de transferência. Coisa que na equação de estados você tem. Então, o potencial que você tem com sistemas em malha fechada com a equação de estados é muito grande com relação à função de transferência. Nesse caso aqui, nós vamos determinar, como nós temos aqui K1, K2, K3, né? A gente vai fazer, a gente tem a matriz A e temos a matriz B, né? Que são lá dados do problema aqui, ó. Nós temos a matriz A e B. Então, se você substituir a matriz A e B, né, desse cara aqui, A e B aqui, e esse aqui é uma matriz de identidade, né? Então, você vai ter uma variável, uma matriz identidade, onde o S fica na parte diagonal, e a matriz AB, que tem como variáveis só os valores de K1, K2 e K3, que é os Ks. Então, você fazendo esse cálculo, que eu não botei a matriz aqui, só para vocês perceberem, tá? A gente vai ter esse cara aqui, ó. Como matriz é 3 por 3, né? Nós temos um sistema de terceira ordem, onde a gente tem aqui os valores dos Ks que a gente precisa. Como nós determinamos, em função dos requisitos de desempenho, nós determinamos que nossa equação tinha que ser esse cara aqui, e calculando ela, nós vamos ter esse cara aqui. E calculando a equação de Diafantini, né, ou seja, substituindo cada coeficiente, que nem a gente fez na função de transferência, substituir esses valores aqui, esse valor aqui, por esse valor aqui, substituir esse valor aqui, por esse valor aqui, ó. Cadê o S? Ih, não, desculpa, ó, gente, fiz errado de novo aqui, ó. Vou apagar aqui. Esse aqui não tem 2 aqui não, tá? Apaga isso aqui. Vou manter de novo. Esse não tem não, tá? Vou tá escrevendo. Então, aqui não tem. Então, ficou aqui, ó. O termo S2, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou substituir esse cara aqui, ó. Então, S2 não dá para fazer, porque, na verdade, S2 não tem variável K, né? Então, vai ter que ser do 4 e do 2, né? Então, vamos substituir o 4 aqui, ó. Vou pegar a caneta aqui. Você vai substituir esses valores aqui. Esse valor aqui. Aqui. E aqui. Tá? E calcular esses valores, né, como se fosse um sistema de equações. A gente vai ter os valores de K. Obtém-se o valor de K igual a 0, menos 1 e 0. Então, você tira aqui o valor de 0, menos 1 e 0. Ou seja, pegando essas equações e jogando aqui, você vai achar os valores de K1, K2 e K3, que no caso aqui, por coincidência, né, deu um trabalho danado, mas deu os valores de K1 igual a 0, K2 igual a menos 1 e K3 igual a K0, né? K0, K1, K2, né? K0, K1, K2, 0, menos 1 e 0. Quando a gente joga esses valores de K num simulador, eu estou jogando aqui, agora eu vou pegar os valores. Olha, obviamente, o processo de cálculo é esse, tá? E aí, depois eu vou fazer a simulação dessa resposta desse sistema aqui, sem ela e com ela, tá? Com a realimentação de estados e sem a realimentação de estados. Então, agora aqui, ó, eu peguei o MATLAB, código do MATLAB aqui, né? E achei os valores, ó. Aqui eu estou jogando a matriz A, B, C e D. Tá? A, B, C e D. Tá? Aqui o C, na verdade, não tinha dado no enunciado lá, mas eu botei a C um estado. Eu disse que o C é igual ao estado X1. Né? É como se você tivesse lá no C apenas o valor de X1. Então, no caso aqui, ó, esse C aqui, ó, ele pegou apenas um estado. Pegou o X, né? X1, e saiu com ele. Na verdade, minha saída é o X1. É como se fosse, por exemplo, X1 fosse a velocidade do motor. Né?
o x1 ficou sendo a velocidade. Esse valor aqui é um valor que eu uso de escalonamento. Depois eu vou explicar melhor o que é esse cara aqui, mas isso aqui é um valor de escalonamento. Tá? Aqui nós estamos calculando o sistema de malha aberta. Tá? Sistema de malha aberta. Então, aqui você vai ter a matriz A original, a matriz B original, a matriz C e a matriz D originais. Então, aqui, o cis-MA eu chamei de malha aberta. Peguei o vetor que nós calculamos, né? Nós calculamos esse vetor. E calculei o N-bar, né? O mesmo N-bar que eu tinha calculado aqui, eu calculei aqui para uma conversão de escalas. Só que aqui eu vou pegar o sistema de malha fechada. Então, aqui você vai ver que a matriz A agora é substituída pelo A menos BK. Né? Na equação original, aqui, ó, a matriz A é substituída por A menos BK. Ó. Esse aqui é o sistema de malha fechada, esse é o sistema de malha aberta. Quando eu coloquei o A menos BK aqui, né, eu coloquei aqui o sistema de malha fechada. Então, aqui você vai ver que no lugar da matriz A aqui, que eu tinha que é A, eu substituí por A menos BK. Tá? Os demais valores ficaram iguais. Então, eu só substituí a matriz A. Então, o sistema de malha fechada, eu estou alimentando, a alimentação está aqui, nessa matriz K aqui, ó. Esse vetor K, né? E aí, plotei o sistema em malha aberta e plotei o sistema em malha fechada. Olhando a resposta, vocês veem o seguinte, aqui, ó. Esse sistema aqui, ó, é o malha aberta. Está escrito malha aberta aqui, ó. Esse aqui é o malha fechada. Olha como é que respondeu o sistema de malha aberta. Está vendo que ele tinha o overshoot. Ele até era estável, era um sistema estável, um sistema que tinha um tempo para chegar à saída, né? Você vê que ele chegava na referência. Era um sistema que talvez nem precisasse de controle, porque ele chega na referência, só que ele leva quase uns 10 segundos, né, para chegar na referência aqui. Tá vendo aí, ó? E tem um overshoot. Só que no meu requisito de qualidade, eu falei assim, ó, eu não quero overshoot. Não quero overshoot. Né? E o tempo tinha que chegar 1%. O tempo lá eu falei que chegava em, deixa eu ver lá, 4,6 segundos. Ó. Eu tinha que chegar em 4,6 segundos ao tempo de acomodação por cento. Então, vocês vão ver que aqui, ó, no nosso sistema, praticamente aqui em 4, ó, olhando aqui, ó, ele praticamente aqui, ó, ele já chegou, aqui é 4, já chegou a 1% de erro no máximo. Então, olha a resposta do sistema não realimentado, malha aberta, e o sistema em malha fechada. Só que a malha fechada em equações de estado. Entendeu? Entenderam o que eu fiz aí? Hein? Entenderam? Então, isso é o que a gente chama de realimentação de estados. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo, onde vocês vão ter uma situação em que você não consegue controlar, e a gente já viu na semana passada, a gente não consegue controlar por equações de estados, ou funções de transferência, e só vamos conseguir controlar através de equações de estados. Isso é muito importante, ou seja, você tem um sistema em que com função de transferência você não consegue controlar e com a equação de estados você consegue controlar. Agora eu vou fazer um exemplo onde eu não vou fazer esse cálculo manualmente, eu vou usar as ferramentas que o MATLAB possui para fazer todo o processo de cálculo. Eu vou explicar para vocês como é que faz, tá bom? Alguma dúvida até agora? Os dois processos são alocações de polos. Né? Então, nós fizemos uma alocação de polos com função de transferência e agora nós fizemos uma alocação de polos com função de transferência, equações de estados. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor esse sistema aí. Olha como é que esse sistema é. Nós temos um zero no sem plano lateral direito
e nós temos um polo no semiplano lateral direito. E aí eu tracei o root locus dele aí, ó. Tá vendo o root locus dele? Observe que no root locus dele, né, nós temos um lugar das raízes aqui em vermelho, ó. Cara, que não tem como você tirar, jogar esse cara para outro lado. Isso a gente já tentou fazer isso em umas 2 aulas anteriores. Estão lembrados disso? Esse sistema em malha aberta, ele é estável ou instável? Alô? Por que instável? Eu acho que é estável. Estável? O seu lugar das raízes, o seu lugar das raízes, tem polos no que lado? Estável. Gente, tem que lembrar que nós temos um lugar das raízes aqui, ó. E temos outro lugar da raiz aqui, ó. E tem um lugar das raízes aqui. Então, a gente vai ter um polo, vamos supor que eu tivesse um polo aqui, malha fechada, outro polo aqui, e vou ter um polo aqui, malha fechada. Certo? Todos os polos estão do lado esquerdo? Não. Então, meu sistema vai ser estável ou instável? Se eu tenho polo do lado direito, o sistema é instável ou é estável? Ins ou ex? Ins. Instável. Instável. Ok, Kennedy? Kennedy? Beleza? Então, no meu sistema é instável. Agora, eu posso ter de um jeito, tentar arrumar um jeito de acabar com esse root locus aqui. Esse lugar de raiz aí. Se eu conseguisse arrumar um jeito, eu conseguiria fazer com que o meu sistema fosse estável. Mas como é que eu vou fazer se eu tenho um zero e um polo? Como que eu faria para acabar com esse lugar da raiz aqui de alguma forma tal que ele pudesse ir para lá, né? Pudesse jogar ele para cá, né? Como é que a gente poderia fazer? Como fazer para eliminar esse lugar da raiz aqui? Aí eu vou projetar o meu controlador. Qual controlador que poderia ser, né? Que faria isso para a gente?
Neutralizar esse polo do lado direito com 0 e adicionar um polo na origem. Deslocar o eixo, parar de deslocar o eixo imaginário? Como assim? Não entendi. O Kennedy, não tem como, né? Como deslocar o eixo imaginário? Não entendi. Como é que você faz isso? Eu nunca vi isso, não. Não sei de onde você falou isso, não, mas eu não sei. De repente, essa é uma técnica que eu não conhecia, porque eu não... Deslocar o eixo imaginário? Sim, você pode fazer deslocamento. Só que esse caso aí, eu não estou vendo outra lógica aí, como fazer para trazer esse ultilocus. Se eu colocar um polo aqui, por exemplo, né? Isso aqui não vai adiantar. Se eu colocar um polo aqui, aí pode ser. Se eu colocasse um polo aqui, ó, que aí teria um lugar das raízes aqui não seria um lugar das raízes, porém aqui seria um lugar das raízes. Só que eu teria que tirar esse polo daqui, ó. Né? Teria que tirar esse polo daqui. Então, o resumo da ópera é que, na verdade, essa jogada aí, ela, por função de transferência, está bem complicado você fazer o complicado, bem complicado, ou até impossível de você fazer de controle dessa planta aí. Né? Colocar polos sobre eles, a gente viu na aula passada, né, umas 2 aulas anteriores, né? Colocar polos instáveis, um em cima do outro, cancelando polos instáveis, ou seja, o que eu falo com isso? Eu tenho um S-3 aqui, né? Colocar um polo aqui, um 0 aqui, em S-3 para cancelar na equação, não adianta. A gente viu na semana passada que se a gente fizer isso, há um pequeno ultilocus, ridículo, mas não consegue posicionar o S-3 em cima do S-3. Na prática também não consegue. Mas o MATLAB também mostrou para a gente que nem no MATLAB mesmo a gente consegue. Colocando o S-3 em cima aqui no numerador e o S-3 no denominador, mesmo assim a gente consegue, o sistema continua instável. Né? Eu não entendi como você faz esse deslocamento. Entendeu, Lucas? Se você tiver alguma coisa aí, você me fala, depois você me mostra como é que é. Eu não vi isso aí em lugar nenhum ainda. Não. Se souber de alguma coisa aí, tem que até entender o que você está falando. Entendeu? Às vezes você está falando outra coisa. Tá bom? Um resumo da ópera. Né? A gente precisa controlar esse cara aí. E pela função de transferência, a gente está vendo que está sendo bem difícil. Né? Então, a gente vai usar a equação de estados. A primeira coisa que a gente tem que verificar na equação de estados é se o sistema é controlável. Lembra daquele de controlabilidade ou observabilidade? É agora que ela entra. Se o sistema for controlável, pode botar o polo onde você quiser. Você faz o ultilocus de entrada que você quiser. Que eu consigo posicionar fazer o meu sistema ficar estável de qualquer jeito. Se o meu sistema é controlável, eu posiciono os polos onde eu quero. Onde eu quero. Onde eu quero. Pega a minha função de transferência da planta e transforma ela no que eu quiser, desde que o meu sistema seja controlado. Então, aquela controlabilidade, ele é muito forte agora. Esse uso da controlabilidade é muito forte agora. Daquele AB ao quadrado, AB, né? Então, vamos calcular isso aqui agora para a gente ver. Ó. Então, nós temos essa função de transferência aqui, e nós temos aqui, essa aqui é a nossa função de transferência. Transformamos ela em matrizes aqui, ó. Eu peguei o numerador e o denominador, eu não escrevi aqui, mas peguei o numerador e o denominador e transformei ela em matrizes. Ok? Tá? Isso aqui é matriz. Mas eu não sei. Estabilidade relativa, depende, você está considerando o seguinte: um sistema instável, ele é instável, aí você está fazendo ele instável com outra coisa, comparando com uma outra coisa instável. Instável com estável é uma estabilidade relativa, né? Mas não é que o sistema seja estável. Duas coisas indo para o infinito? Não sei se é isso, tá? Não estou falando que é isso, não, mas
Estabilidade relativa é duas coisas que estão indo para o infinito, né? Elas vão estar, pode estar em paralelo, elas vão estar juntinhas ali, mas as duas estão indo para o infinito. Ela é relativa, né? Mas as duas estão indo para o infinito. Não sei se é isso que você está dizendo, entendeu? Mas, de qualquer forma, se você tiver alguma coisa aí, você me fala. Eu estou curioso para saber agora. Tá? Então, na verdade, aí, essas são as matrizes do nosso sistema de transferência. Então, eu usei o comando MATLAB, né, esse comando aqui do MATLAB, esse comando aqui, né, para calcular as matrizes em função da equação de transferência. Aqui existe o comando TF, né, função de transferência, to para SS, steady state. Então, você aqui é a equação de estados, e aqui o TF de função de transferência. Transferir de um formato para o outro. Então, aqui eu tenho os parâmetros da função de transferência, o numerador e o denominador, e eu tirei as matrizes A, B, C, D. Né? Aí, calculei aqui a controlabilidade, que é o B, B, né? B puro, né? AB, A2B, né? E calculei o posto. Então, eu teria que dar o ranking da matriz A. Sabemos que a matriz A é 3 por 3. Calculando o posto dessa matriz, vemos que ela é 3. Então, provamos aqui que o nosso sistema ele é controlável. Então, ótimo. Significa o quê? Significa que eu consigo posicionar o polo aonde eu quiser. Aonde eu quiser, independente de qualquer coisa. Não é igual a função de transferência, que eu consigo posicionar onde eu quiser. Tá? Então, vamos lá. Né? Pela nossa função de transferência aqui, ó, do desejado, né? Ah, não é desejado. Eu fiz o seguinte. Eu peguei até os polos de uma função de transferência que nós fizemos até no passado aí. Aquela acho que esses aqui são os polos da função de cima aqui, ó. Acho que essa raiz 1 menos 1 aqui é a raiz desse cara aqui, ó. Eu posicionei o polo na posição desse cara aqui, ó. Que era da questão anterior. Eu posicionei onde eu quiser, tá? Eu posicionei aí. Tá? Eu poderia posicionar onde eu quisesse. E poderia ter colocado critério de desempenho, só que eu não quis colocar critério de desempenho. O meu critério de desempenho foi o mesmo critério de desempenho dessa questão aqui. Ou seja, 5%, né, de overshoot, 5% de overshoot e 1%, eu de 1%, 4,6 segundos. Eu peguei esses requisitos, consequentemente, eu peguei os mesmos polos desse cara aqui e calculei tudo para cima desse cara aí. Então, as raízes tem que ser esses caras aqui. As raízes são esses caras aqui. Existe um comando, dois comandos no MATLAB, que é o comando ACKER e existe o comando place. Não só o ACKER, como você também pode substituir esse comando por place. Esse comando place, o que ele faz? Você entrega a matriz A e a matriz B para ele, e ele calcula uma matriz J, ou matriz K. Desculpa. Você diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Você entrega a matriz A, a matriz B e os polos onde você deseja colocá-los. Então, esse aqui é o J. Ó. Então, eu estou colocando aqui um polo em menos 1 mais J. Estou colocando outro polo em menos 1 menos J. E estou colocando outro polo em menos 1. Que são os polos daquela questão anterior. E estou usando esse comando aqui, ACKER, e ele vai calcular para mim a matriz K. Olha como é que ele calcula a matriz K. Aqui é a matriz K calculada pelo comando. Eu poderia substituir esse comando ACKER por esse comando place aqui, tá? Porque também funciona. Então, calculando isso e plotando tanto o sistema de malha aberta e o sistema de malha fechada, vamos ver como é que fica. Observem que, lembre que o modelo de malha aberta ele é o quê? Estável ou instável?
É estável ou instável? Alô? Instável, né? Então, vou plotar ela aqui, ó. Eu vou plotar ela aqui e vamos ver. Nessa parte aqui, eu estou plotando a malha aberta, ó. Aqui está a malha aberta, ó. Sistema de malha aberta, ó. Matriz A, B, C e D. E aqui eu estou com o sistema de malha fechada. Só que agora eu estou com A menos BK. Um ajuste aqui que eu chamei aquele N-bar que eu já ajustei anteriormente. Tá? Então, vamos plotar ele e vamos ver como é que fica. Olha como é que ficou. Esse aqui é o sistema de malha aberta tendendo para o infinito. E olha o sistema de malha fechada. Lembra do 4,6 segundos? Ó, próximo do 4,6 segundos, ó. Praticamente está ali. E overshoot, menos de 5%, ó. Você vai ver que essa curva aqui é muito parecida com a curva anterior, ó. Do cara que não tinha nada a ver com isso. Outra, tá vendo aqui a curva? Essa curva aqui é do exemplo que não tem nada a ver. Mas como eu posicionei os polos, né, no mesmo lugar, ó, aqui eu tinha posicionado, era um outro sistema, outra matriz A, outra coisa, porém eu coloquei no mesmo lugar os polos aqui, ó. Eu coloquei no mesmo lugar, ó. Ok? E aí ele atendeu os requisitos. Beleza? Entenderam? Entenderam? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vocês vão falar um sistema para mim e vamos tentar fazer isso no MATLAB aqui com a equação de estados. Eu vou pegar a base da minha equação, só para vocês verem como é que o negócio faz um duplo integrador. Ótimo, ótimo. Obrigado. Obrigado pela sugestão, Lucas. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui, enquanto o MATLAB abre. Então, Lucas, isso aí você vai conseguir usando esse comando nbar que eu usei aí, tá? Lucas, tá me ouvindo, Lucas? Lucas? Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse caso aqui, ó, você está pedindo para mim para ser o duplo integrador, certo? Isso. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ter que ver se ela é controlável. Então, prestando atenção no que o Lucas pediu, né? O Lucas pediu, então, um duplo integrador. Então, ele pegou aqui, ó.
1, 0. Não, desculpa. 0, 1. Eu posso botar só 1, né? Botar só 1. Então, esse aqui é o numerador. E o denominador, eu posso apagar esse que está aqui. Deixa eu deixar isso. Eu vou deixar isso escrito aqui, só para não perder. Deixa eu voltar aqui. Só para não perder, tá? Vou botar isso aqui comentado. Vou comentar isso aqui. E vou colocar aqui embaixo. Vou copiar isso aqui. E vou colocar outra função aqui. Que é o que o Lucas está pedindo, né? Então, esse cara aqui agora vai ser um denominador. Eu não preciso nem fazer a convolução aqui. Posso fazer direto. E escrever esse cara direto. O denominador vai ser 1, 0, 0, que é um duplo integrador. Tá? Vamos calcular aqui só para ver se está certinho. Ó. Deixa eu apagar aqui tirar o ponto e vírgula para a gente ver os valores. Só para aparecer os valores para a gente. Vamos trotar aqui. Ocupado. 1 sobre S ao quadrado. Certo, Lucas? Certo. Então, na verdade, é um sistema de segunda ordem. Né? Não é de terceira ordem. Aí é a plotagem do seu Utilocus aí, né? Então, ele, na verdade, é um sistema marginalmente estável. Né? Para muita gente, considera isso aqui instável. Muita gente considera isso aqui instável. Né? Porque ele fica muito no limite. Por isso a gente chama de marginalmente instável. Marginalmente estável, né? Ou seja, que ele fica muito próximo do limite do instável para o estável. Tá certo? Então, vamos calcular aqui a sua matriz A, B e C. Tá? Então, vamos calcular essa matriz A, B e C, tá? Ok? Então, tá vendo o processo de cálculo, né? Primeiro eu botei a função de transferência, agora eu vou colocar o A, B e C. Ó, eu executo. Então, a matriz A é uma matriz 2 por 2, ó. E vamos ter que calcular agora o posto da matriz, né? Para saber se ela vai ser controlável. Porque você está pedindo uma coisa para mim que eu não sei se eu consigo. Então, vamos calcular aqui. A controlabilidade. Opa! O posto é igual a 2. E a matriz A é igual a 2. Agora, Lucas, o que você quiser, a gente vai fazer. Porque ela é controlável. Então, onde você quiser que coloque o polo, eu vou colocar. Tá certo, Lucas? Olha que coisa forte. Olha que coisa linda. Tô falando sério. Emociona. Arrepia isso. Ela é controlável. Então, você coloca onde você quiser. Tá certo? Então, aonde você quer. Aqui ela tem controlabilidade da saída, mas aonde você quer. Eu só tenho 2 polos. Aqui eu tenho 3. Onde você quer que coloque o polo? Posso colocar no 2, igual aquele outra questão? Posso? Pode, né? Então, vou colocar uma aqui em 2, ó. Para ficar até parecido com aquela questão que a gente tinha feito antes, ó. Vou colocar uma em menos 2, para dar os 2 segundos que a gente fez daquela questão. Os 2 segundos. E aqui eu vou colocar um polo bem longe. Aqui eu tenho 2 polos, né? Então, vou colocar ela bem longe. Tá bom? Beleza. Então, vou executar aqui, ó. E em vez de colocar o comando Hacker, para vocês verem a potencialidade, vou colocar o comando Place. Ó, Place. Você vê que dá igual, ó. Vou executar. Ah lá. Ele calculou o valor da matriz K. Beleza? Vamos testar agora. Aqui é o nosso sistema de malha fechada. Então, é A menos BK. Ó. Vou colocar aqui, ó. A menos BK. Vou executar. Então, a minha matriz A agora é essa matriz aqui, ó. Menos 12, menos 20, 1, 0. A matriz B, a matriz C e a matriz D. Calculados aqui. Agora, eu vou testar elas. Vou testar ela em malha aberta. Malha aberta. Vamos ver a plotagem. Vocês estão vendo aqui que ela está indo para o infinito, ó.
porque ele é muito próximo de uma estabilidade. Né? O duplo integrador tem para o infinito. Vamos plotar agora o de malha fechada. Olha só isso aí, gente. Lembra dos 2 segundos? Ó? Aqui, ó. Aí. Malha aberta. Ou malha fechada. Vou executar aqui de uma vezada só para a gente ver os 2 gráficos. Ó. Malha fechada. Malha aberta. Olha. Que show, velho. Que show. Olha o requisito de qualidade. Lembra que eu falei dos 2 segundos? Olha aqui. Olha os 2 segundos. Lembra que eu botei o polo onde eu queria? Para dar 2 segundos? Olha lá. É o controle moderno. É a equação de estados. Controlabilidade. Entenderam? Muito legal isso, né? Lembrando que os estados são variáveis físicas que poderiam estar no seu processo, tá? Seu processo. Ok? Quer outro exemplo? Alguém quer dar um outro exemplo aí para a gente jogar no MATLAB aqui? Pode fazer o que você quiser, desde que ele seja controlado, tá? Fala para mim. Alguém tem mais uma ideia além do Lucas? Porque eu estou terminando já, gente. Se você não tiver nenhuma ideia, eu pode terminar por aqui. Eu mostrei para vocês hoje o controle usando função de transferência e mostrei usando equações de estados. A de função de transferência, vocês já estudaram bastante com o Carlos Magno. A de equações de estados que vocês não tinham tanta experiência. Eu estou mostrando para vocês aí a programação dela, né? Como fazer, e teoricamente, a de equações de estados, ela acaba sendo até mais fácil do que a de função de transferência, projetar alguma coisa de função de transferência. Não sei se vocês estão percebendo que é muito fácil. Parece muito mais fácil. E aí, gente? Alguma equação ou posso terminar a aula aqui? Já são 9h47. Dá para tirar mais dúvidas se precisar. Sim, sim, sim. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Porque você tem que lembrar, Lucas, que você está controlando uma planta, né? Ali está junto, tanto planta quanto equação de estados. Mas esse comando que eu fiz aqui, não sei se é isso que você está perguntando, tá? Eu tenho aqui, ó, TF to SS. Eu posso fazer o contrário também, SS to TF. Aí fica SS para TF. Entendeu? É o contrário. Aí você tem a inversão aqui. Aí você pega aqui, põe a matriz A, aqui fica com o parâmetro A, B e C, e aqui você bota num e DEM. Aí ele vai achar a função de transferência. Aí ele acha a função de transferência. Você quer a função de transferência final? Ah, tá. Beleza, faço seguir. Então, aqui, ó, eu tenho essa matriz, essas matrizes aqui, né? Vamos botar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o A menos BK. Deixa eu botar aqui. Essa é a matriz A, como seria a nossa A de malha fechada. Essa aqui é a nossa matriz B de malha fechada. Essa aqui é a nossa matriz C. De malha fechada. E essa aqui é a nossa matriz D de malha fechada. Tá certo? Então, deixa eu botar... Ah, não, vou mostrar, vou botar aqui. Eu esqueci de colocar as variáveis. Espera aí. Vamos dar aqui, ó.
Esse cara aqui é a minha matriz A, de malha fechada. A, vou chamar de AA. A, tá? A matriz B de malha fechada seria esse cara aqui. A matriz C de malha fechada, essa aqui. E a matriz D de malha fechada, essa matriz aqui. Então, para você transformar em num DEM, ó, vou pegar aqui, ó, num, vírgula DEM, numerador e denominador, é igual a SS to TF. Aí você põe aqui AA, vírgula, BB, vírgula, CC, vírgula, DD. E aí você vai ter a sua função de transferência. Então, a sua função de transferência, se você quiser escrever no formato de função de transferência, você escreve num, vírgula, DEM. Essa é a sua função de transferência. Beleza? Essa é a sua função de transferência. Se você jogar lá no Simulink, posso jogar aqui no Simulink, ó. Vou pegar aqui no Simulink, ó. Deixa eu abrir o Simulink para fazer a simulação, para você ver que eu vou botar a função de transferência e vou botar a equação de estados, e você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Vou fazer as duas coisas. Deixa eu abrir o Simulink aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer isso que você falou, tá, Lucas? Vou abrir um novo aqui, ó. Abrir um novo e vou colocar a entrada step. Vou botar um degrau aqui. Degrau. Vou colocar uma função de transferência em equações de estados. Em equação de estados. E vou colocar em função de transferência. Tá? E vou colocar o degrau nas duas. Entrando nas duas. E aqui eu vou colocar um scope. No scope, eu vou colocar aqui no scope dois gráficos. Dois eixos. Dois gráficos. Dois eixos gráficos. Tá? Um e o outro. E aqui eu vou ligar esse cara aqui. A função de transferência que nós calculamos lá, no MATLAB, né? Essa aqui, 20, essa ao quadrado, 12, 20, tá? Vamos pegar aqui e colocar aqui no Simulink. 12, 20, 1, 12, 20. 1, 12, 20.
A matriz A, deixa eu pegar as matrizes aqui. Essa matriz aqui, né? Menos 12, vou pegar aqui um simulink. A matriz A é menos 12, menos 20, ponto e vírgula, 1, 0. A matriz B é 20, 0. A matriz B é 20, ponto e vírgula, 0. Podia ter pego isso aqui direto do workspace, mas estou fazendo aqui só para... escrevendo aqui só para a gente ver. 0, 1. E a matriz D dá 0, né? 0 puro. Matriz D, 0. Ok. Então, aqui eu estou com a equação de estado e aqui eu estou com função de transferência. Vamos ver qual vai ser a resposta? Olha, uma usando função de transferência e outra usando equações de estados. Idênticas. Estou mostrando que a equação de estados representa a função de transferência. Só que, quando você fala em alocação de polos de alimentação de estados, você ganha um potencial de controle muito grande. Aí o controle que a gente chama, controle robusto, é usando equações de estados. Então, é o controle hoje que você vai fazer um curso de mestrado em controle, você vai estudar equações de estados. Ok? Tá? Observe que isso aí é o controle do duplo integrador, tá? A matriz original é o duplo integrador. Nós tiramos, que é uma matriz instável, né? Um sistema instável. Nós controlamos e olha a resposta que ele tem, né? Só para você lembrar, vamos colocar aqui a matriz do duplo integrador. Ou colocar o duplo integrador aqui. Vou pegar o duplo integrador e colocar aqui, ó. Vamos pegar por aqui mesmo. Vou colocar o duplo integrador aqui, ó. Vamos ver a resposta do duplo integrador também. Vou pegar mais um gráfico aqui. Botar 3. E vamos plotar. Olha só. Isso aqui é a planta. Isso aqui é a planta controlada. Controlamos. Tá vendo? Lucas, aquele negócio que você perguntou, lembra que você perguntou? Ah, não consegui referência nula. Na equação de estado, você tem que colocar fazer esse cálculo aqui, ó. É como se fosse um fator de multiplicação. Calcula isso aqui, ó. É padrão, tá? Ok? Então, se você quiser tentar, você vai sempre chegar no erro nulo aí. Você vai ver que eu vou botar uma rampa aqui de 2, ó. Eu posso colocar um degrau aqui de 2, ó. Vamos aumentar a amplitude desse cara aqui, ó. Valor. Vou botar aqui 6. Você vê que ele acompanhou aqui, ó. O 6, ó. Você vê que ele é um fator de multiplicação, tá bom? Beleza? Alguma dúvida até agora, gente? Ficou satisfeito com o assunto aí? O assunto. É muito grande o potencial que a gente tem de controle usando equações de estados, tá? Muito grande. Não sei se vocês estão conseguindo entender a potencialidade que a gente tem sobre isso.
E, teoricamente, embora muitas biografias compliquem bastante o cálculo, eu acho que, do jeito que eu mostrei aí, ficou bem simples de entender como fazer com ela. Como fazer usando equações de estados, controle com equações de estados. Tá claro, gente? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode terminar a aula aqui mesmo, agora mesmo. Mais alguma dúvida? Vai ser a mesma coisa que vai ser processamento de sinais. Eu vou provavelmente passar uns trabalhos que você tem que desenvolver no MATLAB. Então, ele vai ser um tempo maior do que um tempo de prova, entendeu? Aí, talvez, dependendo do tipo de prova, pode até ser em dupla, entendeu, Natan? Como foi no bimestre, no segundo BI. Alguns, né? Beleza? Aí eu vou estar pensando nessa prova, porque todas essas provas, essas avaliações, tem dois problemas, dois agravantes aí, né? Aí é compreensão, né? Primeiro é a pandemia, né? De falta de contato físico que a gente pode ter, né? E a outra coisa é a questão de ter juntado as turmas, que é uma coisa que não tem nada a ver com a pandemia, mas juntou as turmas. Então, eu fico limitado em algumas coisas. Por exemplo, essa matéria mesmo, se talvez você tivesse tido Ruth Locus com o Carlos Magno antes, ficaria mais fácil para mim, entendeu? Então, algumas coisas têm dificultado por estar também as turmas juntas, né? Mas nada que não dá para contornar. Estou conseguindo contornar, acho que está sendo contornado de forma bastante legal, que até ajuda mais o pessoal também, o pessoal do Quintona em algumas lembranças, né? Relembrar algumas coisas. Tudo bem, gente? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode terminar a aula aqui. Beleza? Ok. Um abraço. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Boa semana para você também, Luasa.